Bom, eu tenho visto alguns vídeos na internet, alguns não, né, muitos, criticando a escala 6x1. E hoje eu vou dar a minha opinião. Escala 6x1. Você trabalha 6 dias para folgar um. Eu tenho propriedade para falar dessa escala. Por quê? Porque eu já tive muitos empregos. Como muitos brasileiros, eu comecei a trabalhar desde cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então alguma bagagem eu tenho para falar. Já tive vários empregos. Já trabalhei em depósito de material para construção, lava rápido, McDonald's, repositor em loja de R$1, loja de variedades, pastelaria. Nossa, mas eu já tive muitos empregos, meu Deus. Já trabalhei muito. O problema é que, como a maioria dos brasileiros, eu cresci em uma família tóxica. Então eu não tinha orientações. Eu tive que aprender tudo na raça. Então, apesar de ter começado a trabalhar cedo, eu só fui começar a crescer mesmo na vida, progredir, depois de 25, 26 anos. Eu tive que ir aprendendo na base da tentativa e do erro. Mas isso daí é com a maioria dos brasileiros. A maioria tem famílias disfuncionais, né? Famílias tóxicas, que só brigam, né? Não orientam seus filhos, competem entre si e tudo mais. Escala 6x1. Minha primeira experiência foi no depósito de material para construção. Eu trabalhava... Eu tinha 12 anos, né? Então eu estudava de manhã e trabalhava de tarde, mas era de segunda a sábado. E eu lembro que eu não gostava, porque eu era criança e tudo mais. Mas eu vou falar assim, como os funcionários trabalhavam, porque eles trabalhavam o dia inteiro, né? Eles eram adultos. Então os funcionários entravam 8 horas da manhã no serviço, paravam para almoçar meio-dia, voltavam 1 hora, e paravam ali 5h30, 6 horas da tarde, para ganhar uma mixaria. Eu lembro que o salário mínimo era mais baixo naquela época, era R$450, se eu não me engano. Meu padrasto trabalhava no depósito, ele ganhava R$450 mais ou menos de salário. Era o salário mínimo da época. E eu via aquele povo lá se matando no depósito, sabe, se matando de carregar peso, aguentando patrão ignorante. Eu lembro que um dia eu trabalhei o dia inteiro nesse dia. Trabalhei o dia inteiro. Se eu não me engano, no segundo ano em que eu trabalhei nesse depósito, eu comecei a trabalhar o dia inteiro. Não lembro. Eu sei que ia dar a hora do almoço e eu perguntei assim para o patrão estava passando de carro. Eu perguntei para ele se ele levaria a gente para almoçar, né? Se ele iria me dar carona para almoçar e tudo mais. E ele disse assim, ainda falta 15 para meio-dia e você já tá pensando em almoço? O cara foi super ignorante comigo, né? E eu pequeno, se fosse eu hoje em dia, o vídeo havia parado. Se fosse eu hoje em dia, eu ia responder ele de um jeito que ele merecesse na época. Mas como eu era pequeno, né? Eu nem falei coisa alguma, né? Não tinha muita noção das coisas. Ele foi ignorante comigo e eu... né? Então, escala 6x1, geralmente, é horrível. É horrível, porque a pessoa trabalha, dedica a vida ao serviço. Eu já trabalhei com mais o que na escala 6x1? Pastelaria era de domingo a domingo, já trabalhei em lava rápido de domingo a domingo, né? Aí já é 7x0, né? Mas eu vou falar da 6x1. Já trabalhei em lava rápido também, na escala 6x1.
de segunda a sábado. Já trabalhei de domingo a domingo, mas já trabalhei também de segunda a sábado. E era muito cansativo. Lavar carros cansa. Cansa demais. No Lava Rápido. Nos Lava Rápidos, né? Porque eu já trabalhei em mais de um. Era das 8 às 5. Sábado ia mais ou menos até 5h30, 6 horas. E lavava muitos carros. Era muito cansativo. Não tinha horário de almoço. Já trabalhei para receber menos de um salário mínimo em Lava Rápido. Porque dependendo do emprego que a pessoa pegar na escala 6x1, se o emprego for informal, a pessoa pode receber até menos de um salário mínimo. Dependendo do patrão, né? Dependendo. Então o que acontecia é, muitas vezes eu trabalhei em Lava Rápido para receber, eu lembro que eu fazia as contas, eu recebia R$ 720 por mês e, sabe, aguentando funcionários mal educados, porque Lava Rápido informal, né, o Lava Rápido que não é registrado e tudo mais, não tem documentação certa e tudo, não é legalizado na justiça, geralmente pega todo tipo de funcionário. E muitas vezes são aqueles funcionários que são ex-presidiários, entendeu? Não conseguem emprego em lugar algum, aí vão para o Lava Rápido. Muitas vezes são jovens, né? E como a maioria dos brasileiros, de famílias disfuncionais, ou seja, mal educados, ruins, né? De má índole, que acabam entrando no Lava Rápido, trabalhando ali. Então, geralmente, a maioria dos funcionários em Lava Rápidos informais não são legais. Isso sem contar os patrões. Porque eu já peguei patrões ruins em Lava Rápidos, sabe, ignorantes e tudo mais. Então eu tinha que trabalhar ali na escala 6x1, das 8 às 5, 6 horas, sem horário de almoço, na correria, tendo que aguentar funcionários de má índole, mal educados, e não tendo vida. Muitas vezes já aconteceu de eu chegar em casa, comer e dormir. Só querer dormir. E os funcionários com os quais eu me relacionava melhor também falavam para mim a mesma coisa, que eu cheguei em casa quebrado. Eu planejava chegar em casa e jogar ali um Free Fire, né, jogar um videogame, mas eu cheguei em casa quebrado e só queria dormir. E é meio complicado também trabalhar em Lava Rápido na escala 6x1, porque a pessoa vive para aquilo, de segunda a sábado, e aí chega domingo, a pessoa está cansada, não tem nem energia para desfrutar da melhor forma, né, do descanso. A pessoa não tem nem energia. Ela não pode... se ela vai se divertir, ela não pode nem se dedicar muito à diversão, não pode nem esbanjar, né? Porque na segunda-feira já tem que levantar cedo de novo. Então a escala 6x1 geralmente é muito ruim. Muito ruim. Atualmente, agora, né, 2024, no Brasil, escala 6x1 é ruim. Eu estou falando do Brasil, né? Talvez nos Estados Unidos seja diferente, né? E a gente sabe que é muito diferente, né? Então, tudo bem, eu estou falando da escala 6x1 aqui no Brasil. Do que mais que eu já trabalhei? Repositor. Aguentando o patrão. Ah, não, mas era de domingo a domingo. Não, era 6x1. Era de domingo a domingo e a folga caía em dias de semana.
E as folgas, se eu não me engano, não eram certas, eram por escala. Mas era ruim demais também. Ganhava pouco mais de um salário mínimo e aguentava patrões folgados. Eu tinha 3 patrões, não era só um, eram 3. E naquela época eu ainda não tinha muita ousadia, né, para responder e tudo mais, na lata quando fossem ignorantes e tudo. Então engoli alguns sapos e larguei o serviço. Nessa loja, como repositor, eu lembro que só de entrar na loja e não só eu tinha um colega que trabalhava lá também. Só de entrar na loja já sentia aquela raiva, já ficava com raiva. Eu lembro que o meu colega falou isso pra mim: Kaique, só de entrar aqui, só de pisar aqui, já me dá uma raiva daquelas. E eu falei pra ele: opa, comigo é a mesma coisa, hein? E a função era a seguinte, era pegar as coisas do estoque. Era uma loja de R$1, loja de variedades, então tinha de tudo, né? Mas geralmente eu repunha pipoca, salgadinho, bolacha nas prateleiras, balas. Agora, tigelas, essas coisas, geralmente eram outros funcionários, né, que repunham. Então eu tinha que ficar fazendo isso o dia inteiro e não podia ficar parado. Não podia. Lembro de muitas vezes em que eu chegava na prateleira, só dava uma mexidinha ali nos produtos, enquanto o patrão passava, para dizer que eu estava trabalhando. E outra, tinha que se mexer o tempo inteiro. Por quê? Porque haviam câmeras. Então muitas vezes os funcionários, além de eles trabalharem em uma escala ruim e ter que aguentar patrões folgados, patrões desumanos, ainda não podem parar. Ah, terminei minha tarefa, pronto, agora eu vou descansar um pouco. Não. Não podem. Na maioria das vezes não podem. Tem que ficar ali se mexendo o tempo inteiro. Porque senão acabam ouvindo coisas que nem deveriam ouvir. E pior ainda, né? Em muitas escalas 6x1 são dessa forma. Igual quando eu trabalhava como repositor. A pessoa tem que trabalhar dia de domingo. E as folgas caem em dia da semana, né? Aí vamos supor, se o cara tem família e por acaso a esposa trabalha e o filho vai para a escola, no domingo, enquanto a família está em casa, o cara está trabalhando. E se ele folga na segunda, na terça-feira, quando ele folga, a esposa está trabalhando e os filhos na escola. Qual ligação com a família que o cara vai ter, né? É uma ligação bem diminuída, né? Encurtada por uma escala ruim, desumana, maldosa, né? Além de ser 6x1, a pessoa tem que trabalhar dia de domingo e folgar dia de semana, perdendo assim contato com a família, com os amigos. Ah, o cara folgou no dia da semana, mas os amigos se divertiram no domingo, enquanto o homem estava trabalhando, e na semana os amigos estão trabalhando. Então acaba tirando muito da vida da pessoa essa escala. E para quem estuda, né? A pessoa trabalha ali, depois vai para a escola cansado. Teve uma época, como eu disse, o que acontece? Eu comecei a trabalhar desde cedo. Como eu comecei a trabalhar desde cedo, chegou uma época da minha vida em que eu dei prioridade ao trabalho. Porque se eu não trabalhasse, eu não teria como cortar o cabelo, eu não teria roupas, eu não teria calçados. Então, na minha juventude, na minha adolescência mesmo, eu dei prioridade ao trabalho, deixei os estudos de lado. E depois, quando eu tinha 25, 26 anos, eu me inscrevi no supletivo.
O que eu tinha que fazer? Trabalhar no Lava Rápido, das 8 às 5. Dava 5 horas, eu saía do Lava Rápido correndo. Chegava em casa, tomava um banho rápido. O ônibus passava na rua, graças a Deus, tinha ônibus para me levar. E aí o ônibus, né, a serviço da escola ali e tudo, me levava para a escola. No início do ano eu estava animado para estudar, porque eu gosto de estudar, eu sou um autodidata. Eu tenho prazer pelos estudos. Mas o que acontece? De tanto trabalhar no Lava Rápido e correr para a escola de noite, chegou no final do ano eu já não aguentava mais ir para a escola. Eu ia, mas eu já não aguentava mais. Para mim já era um desprazer, né? Então essa escala acaba atrapalhando até nos estudos, né? E quando os professores passavam um trabalho para fazer em casa, eu tinha que arrumar tempo de não sei aonde para fazer no domingo, né? Eu lembro que alguns trabalhos eu nem fiz. Eu nem fiz alguns trabalhos. Então a escala 6x1 é muito ruim, porque ela distancia a pessoa da família. A pessoa vive para aquilo, muitas vezes para receber um salário mínimo ou um pouco mais de um salário mínimo. Se a pessoa trabalha distante do serviço, tem que pegar condução. Vamos supor, a pessoa leva um tempo de 1h30 para chegar no serviço. Mais 1h30 para voltar, já são 3 horas de descanso a menos para a pessoa. E isso é muito ruim. Muito ruim. A escala 6x1, na minha opinião, tinha que acabar. Hoje, graças a Deus, eu trabalho na escala 5x2. Eu trabalho no setor da construção. Então o que acontece? Trabalho de segunda a sexta, em um horário bom, trabalho com algo que eu gosto, que é a construção, e folgo o dia de sábado e dia de domingo. Ontem foi feriado, dia 7 de setembro, né, feriado da Independência. E eu estava passeando com a minha namorada, né? E em pleno sábado e feriado, muitas lojas estavam abertas. E eu observo logo os funcionários, porque eu tenho empatia pelas pessoas. Eu tenho empatia, eu me coloco no lugar das pessoas. Infelizmente, muita gente não faz isso. Não se coloca no lugar dos funcionários. Então eu até comentava com a minha namorada, caramba, olha ali, ó. Olha ali aqueles funcionários, olha, trabalhando o dia de sábado, nessa hora, 2 horas da tarde, na loja de sapato, na loja de R$1, e feriado ainda. Enquanto as famílias estão em casa, né? Alguns membros, pelo menos, estão em casa. Né? Eles poderiam estar em casa desfrutando, não estão, estão aí. Muitas vezes para receber uma merreca. Infelizmente, essa é a realidade da escala 6x1. Então, o que acontece? Eu estava fazendo o quê? Eu estava passeando. Minha habilitação ficou pronta, eu fui lá buscar e tudo mais. E passeei um pouco. Fui fazer compras. Cheguei depois, fui no parque fazer exercícios. Entendeu? Mas infelizmente essa não é a realidade de todo mundo. Então o que eu digo? Gente, vocês que estão na escala 6x1, ganhando mixaria, muitas vezes trabalhando com o que não querem, igual eu quando eu trabalhava naquela loja horrível de R$1, trabalhava com o que eu não queria, aguentava o que eu não queria. Gente, se especializem em alguma coisa. Façam cursos, juntem dinheiro, arrisquem, juntem dinheiro, abram seus negócios, entendeu? Vão estudar, façam, sabe, tem tantos cursos, tem curso de mecânica, tem curso no setor da construção,
entendeu? A Leroy Merlin dá curso de pintura gratuito, curso gratuito de pintura, para quem quiser aprender. Ah, mas eu não tenho tempo. Meu, quando faz igual eu, sabe o que eu fiz? Sabe como eu entrei no setor da construção? Primeiro, eu já tinha alguma experiência como ajudante. Porque eu já trabalhei como ajudante de pedreiro há muitos anos atrás. Lá para 2015, se eu não me engano, já trabalhei de ajudante. Eu lembro que eu não tinha noção alguma e o homem falou assim para mim, não, mas pode vir. Eu falei para ele, olha, eu vou deixar bem claro, eu não tenho experiência. Eu quero trabalhar, só que eu não tenho experiência. Ele falou, pode vir. Eu lembro que eu comecei do zero lá com ele. Eu construí um galpão com o homem. Foi eu, ele e mais um. A gente construiu um galpão. Eu não tinha experiência. Ali eu já ganhei alguma experiência. Mas aí anos depois, eu trabalhava com reciclagem. Eu fiquei de férias. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu vou entrar de férias. Eu não tinha entrado ainda. Eu falei, vou entrar de férias, eu vou tentar fazer algum curso nesses 30 dias. Eu lembro que eu pensei em vender minhas férias, mas aí eu perguntei para o patrão, quanto que você vai pagar pelas minhas férias? Ele falou, um salário mínimo. Aí eu pensei assim, caramba. Aí eu falei, vou fazer melhor, eu vou pegar todos os dias de férias, então eu vou fazer um curso. Sabe o que eu fiz? Eu fui com uns colegas que eu tinha, que eles eram pintores, eles são até hoje. E eu fui de graça nas férias. A minha mãe falava para mim, Kaique, você está acordando cedo nas suas férias para ir para a construção. Eu falava, eu estou indo porque eu quero aprender. E quando eu cheguei na construção, era uma construção grande. Eu acho que o homem era árabe, o proprietário da construção, porque tinha umas letras, né, umas gravuras árabes e tudo, por cima das portas. Ele tinha muito dinheiro, então a construção era grande. Então não haviam só pintores, haviam pedreiros, eletricistas, né? E eu comecei a observar esses homens, porque eles trabalhavam em um horário muito mais curto, em um serviço muito mais tranquilo, porque vamos supor, o homem é pedreiro, ele tem que carregar um cimento, fazer uma massa, o concreto, mas quando ele quer, ele para descansar. Se o cara é pedreiro, ele está de pé lá trabalhando, ele senta no banquinho e pode parar para descansar assim, ali 5 minutos, fazer uma ligação, tomar um cafezinho quando ele quiser. Porque ele trabalha para ele. Entendeu? Então eu comecei a observar esses homens. Poxa, o cara ali fazendo hora de almoço tranquilo, deitado, roncando. Sabe? Trabalhando das 8 às 4, das 8 às 3. Eu lembro que o pintor falava para mim, olha, Kaique, já são 3 horas. Lava as ferramentas agora, porque a gente vai sair logo para não pegar trânsito. 3h30, eu estava saindo da pintura. 3h30. Entendeu? E eu vendo lá os caras ganhando, né? 80, ajudante, recebendo R$ 80 por dia, sabe? Pedreiro recebendo 200, 250. Pintor recebendo 200, 250 por dia também. E eu pensando, caramba, eu para receber R$ 250, eu tenho que trabalhar 5 dias. E os caras ganham em um dia só. Eu falei, o quê? É essa vida que eu quero para mim. Eu quero trabalhar na construção. E de segunda a sexta, viu? De segunda a sexta. Eu falei, o quê? Pois eu vou voltar das férias e sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer acordo com a empresa. Eu vou sair da empresa e vou entrar na construção. Eu fiz isso. Oxe. Aí eu fui aprendendo a pintar, né? O que aconteceu? Voltei das férias, negociei com os patrões, eles não queriam me mandar embora porque eu era o melhor funcionário. Eu era o melhor funcionário. Eu falei, não, mas eu quero ir. Quero ir pra... Quero trabalhar com outra coisa, quero, né, seguir uma nova vida.
né? E com muita luta ali, eles né, tentando me segurar e eu tentando sair, a gente negociou, eu saí. Aí eu peguei um outro colega meu, mestre de obra. Aí o cara me levou para me ensinar a trabalhar como pedreiro. Eu fui como ajudante de pedreiro. Como eu estava recebendo o seguro-desemprego, ele falou, olha, eu te levo e tudo, ó, mas eu te pago um salário mínimo aí para você ir comigo. Eu falei, maravilha. Tudo bem, não era, né, para receber o salário mínimo, mas o cara estava me ensinando tudo. E o cara era mestre de obra mesmo. O cara já construiu prédio. O cara já construiu casa, sabe? O cara já foi encarregado em construção. O cara era mestre de obra mesmo. É, né? Porque ele está vivo até hoje, graças a Deus. Eu sou muito grato a ele. O cara foi me ensinando, sabe? Trabalhei. Eu já tinha uma experiência como ajudante. Com ele eu fui adquirindo mais experiência. Ele ia fazendo as coisas e ia falando, Kaique, a gente vai fazer isso por causa disso, a gente vai usar tal produto, esse é o nome do produto, e a gente vai ligar o cano assim, porque é assado, porque se a gente não fizer assim vai acontecer isso. Ele me ensinava tudo, na maior boa vontade. Sabe o que eu fiz depois? Aprendi um tempão com ele. Eu não gostava de ir com ele, porque nós somos muito diferentes. Mas mesmo assim eu fui um tempo com ele e depois parei. E aí, pouco tempo depois, eu estava ali, construindo um banheiro sozinho, por conta própria, trabalhando para mim. Entendeu? E aí eu comecei a botar para quebrar na construção. Resumindo, hoje eu estou aí, trabalhando na construção, me dando muito bem. No início, empreendendo, deu muito errado. Deu muito errado, cheguei a ficar endividado e tudo mais. Trabalhava 2 dias, ficava 3 parado, entendeu? Cheguei a desistir de trabalhar na construção, arrumei um serviço na pizzaria, escala 6 por 1 também, mas tinha que trabalhar de domingo a domingo, naquele horário da pizzaria, né? Trabalhar das 4 às 11, dia de semana, finais de semana, das 4 até meia-noite. Então eu não gostava, já não gostava, porque minha namorada trabalhava, entrava, ela entra que horas no serviço? 6h30 até as 4. Então quando ela estava saindo do serviço eu estava indo trabalhar. Então eu já não gostava. Mas aí o que acontece? Aí eu saí da pizzaria em um dia, no outro já apareceu a oportunidade, já recebi uma mensagem no WhatsApp. Ah, Kaique, você faz pintura? Falei, faço. Já arrumei um servicinho ali em São Caetano, já fui botando para quebrar no servicinho. E aí passava gente vendo eu fazer a pintura e falava, quanto que você cobra para fazer tal serviço para mim? Aí eu fui indo, botando para quebrar e hoje eu estou aí. Estou aí arrebentando na construção, graças a Deus. Então vocês que trabalham na escala 6 por 1, eu já dou a dica, olha, trabalhem, trabalhem. A gente tem que trabalhar, tem que ser honestos, né? Não podemos roubar, né, cometer crimes, puxar tapetes dos outros, né? Mas trabalhem por um tempo, guardem dinheiro. Está trabalhando aí ganhando uma merreca, vai guardando o dinheiro, tirem suas habilitações, entendeu? Porque tirando a habilitação já abre um mar de oportunidades. Um mar de oportunidades já se abre. E vão fazendo cursos. Vem pra obra. Você que se interessar, vem pra obra. Vem trabalhar de ajudante mesmo. Eu trabalhava, né, em São Bernardo, recebia R$ 80 no dia. Mas aí eu vim pra cá, pra Santo André, tem gente aqui recebendo R$ 110, 120 como ajudante. Como ajudante. Imagina você trabalhar um dia e você ganhar R$ 110. Você que trabalha recebendo R$ 50, aí aguentando o patrão em horário ruim, das 8 às 6, sem horário de almoço nem nada. Tem gente aqui trabalhando, recebendo R$ 110 no dia, 110, 120, 130. Tem ajudante recebendo R$ 130, trabalhando das 8 às 4. Das 8 às 4.
entendeu? Com horário de almoço ainda. Ou seja, o cara trabalha aí das 8 às 4, dá 8 horas de serviço, né? Menos uma, que é o horário do almoço, 7 horas de serviço. E se você gostar da construção como eu, porque eu gosto da construção. Se tem uma coisa que eu gosto é de construção. O tempo passa rapidinho. Passa voando. Passa muito rápido. Ah, não quero trabalhar com construção. Oxi, faz curso de TI, faz alguma coisa. Mas sai da escala 6x1, porque isso daí não é vida. Isso daí vai acabar com a sua saúde, vai te afastar da sua família. Entendeu? Escala 6x1 é desumana demais. Muitos patrões aí pagando menos de um salário mínimo na escala 6x1, entendeu? O cara já não registra o funcionário para não ter que pagar um monte de taxas, né? Porque contratar funcionários no Brasil é meio complicado. A pessoa tem que pagar muitas taxas. Se ele paga 1.600 para um funcionário, o funcionário acaba valendo 3.500 reais. Porque o cara tem que pagar, sabe, uma grande quantia só de imposto. Só de taxa, só de imposto. Entendeu? Então, muitos acabam não registrando o funcionário, mas pagando menos de um salário mínimo. Ao invés de não registrar o funcionário e pagar ali 2.000 reais para o funcionário, 2 e alguma coisa, não. O cara paga uma merreca, tem cara pagando aí menos de um salário mínimo. Tem cara que não toma vergonha na cara, né? Aí o patrão fica rico e o funcionário se lasca. Se lasca porque paga as contas, compra uma roupinha, compra alguma coisa, paga o aluguel. E aí, sobra o quê? Sobra nada. Aí fica sem dinheiro para investir nos estudos, no esporte, né? Se o cara quer praticar uma calistenia, uma musculação, se alimentar direito, nem consegue. Então é isso. Na minha opinião, a escala 6x1 é desumana. Pelo menos na maioria das vezes. E vamos supor, se eu fosse um patrão e fosse para contratar alguém na escala 6x1, primeiro que eu não ia querer, porque eu não gosto. Se eu não quero para mim, eu não desejo para outra pessoa que trabalha na escala 6x1. Mas mesmo que ela trabalhasse, teria que ser para ganhar bem. Teria que ser para ganhar bem. E outra, dia de sábado é até meio-dia, no máximo. Deu meio-dia, tchau. Abaixa as portas, porque tantos funcionários quanto eu não queremos trabalhar até tarde dia de sábado. A gente quer descansar. Dia de sábado e dia de domingo é para descansar, é para aproveitar a família, é para estudar, é para praticar uma atividade física, um esporte, entendeu? Porque a vida não é só trabalho. Não é só de trabalho que é feita a vida. A vida também é feita de estudos, de bem-estar, de lazer. A vida também é feita de diversão, sabe? A vida também é feita disso, sabe? Tem o dia da preguiça. Nossa, de vez em quando eu faço o dia da preguiça. Eu fico deitado o dia inteiro, principalmente quando chove o dia inteiro. Tem dia que eu deito e fico deitado o dia inteiro e não quero nem saber. E isso faz bem, desde que seja de vez em quando, né? Porque não podemos ser preguiçosos, né? Oxi. E aí o corpo descansa, relaxa, e quando chega na segunda-feira, eu vou trabalhar, olha, totalmente revigorado. É isso aí. Pelo fim da escala 6x1. Pelo fim da escala 6x1. Vamos continuar nos unindo, acordando o máximo de pessoas possível para acabar com essa escala maldita. É isso aí, gente. Até mais. Obrigado por assistir.